Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai dar prosseguimento ao estudo do profeta Isaías. Então vou fazer logo aqui sem demora. Vamos logo aqui para parte 2. De cara a gente vai ter Isaías 40, 41 até o 45. Nós vamos ver que nesses versos vai estar falando de ressurreição, que está ligada à transformação dos corpos, né? Quando a gente estiver sendo arrebatado, depois, lógico, da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que também vão ter seus corpos glorificados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 também, ok? Vai falar também do chamado Messias, a anúncio da salvação do Senhor e a santificação do Israel de Deus. Então, bora lá dar prosseguimento. Isaías 40, do 1 a 11. Olha só. Consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui já está falando do dia da expiação, né? Que caso você tenha assistido o vídeo sobre as 7 festas judaicas, você vai ver que nesse dia, o dia da expiação, no dia 10 do mês 7, o povo deveria afligir as suas almas e estar contrito de coração por conta da sua maldade. Nesse dia, todos os pecados eram perdoados, era extirpada toda a maldade do meio do povo. Então, essa expressão que já é findo, ou seja, já é terminado, já acabou o tempo de sua milícia, da luta, né, de Jerusalém, que a sua iniquidade está perdoada. Então tá ligado aí com o dia da expiação, Yom Kippur. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro vereda nosso Deus. Esse verso aqui, ele também serve para João Batista, mas bem como também para a igreja quando ela estiver no deserto, quando ela estiver fugindo da perseguição do anticristo. Uma parte da igreja vai para o deserto, né? E lá, segundo Oséias capítulo 2, o Senhor vai provar o coração do seu povo, vai lhe falar ao coração, da mesma forma como ele impeliu Jesus, seu filho, a ir para o deserto, ele também vai impelir a igreja pelo seu Espírito. Então, a igreja estaria sendo como uma espécie de João Batista. Seriam Joões Batistas, vamos dizer assim, né? A igreja iria estar clamando no deserto, já anunciando a vinda do Senhor. Olha só, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e a toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é ela, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, Senhor, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas em Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temes, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Aqui, quando o Senhor já estiver descido, já tivesse cumprido aquele verso de Apocalipse 20, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, né? E olha só,
Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará. Está falando de Cristo, porque títulos são dados títulos a ele em Isaías, bem específicos, como o braço do Senhor ou a salvação do Senhor. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa, ou seja, o galardão está com o braço do Senhor. Quem vai vir dar o galardão? O Filho. Cada galardão segundo a obra daquele que creu nele. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E olha só, aquela ideia de pastor novamente surgindo aqui, também está conectado aí com Ezequiel 34. E agora a gente vai pular aqui para o verso 31. Me esqueci de botar o 30, mas vamos ler aqui só para contextualizar. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso aqui não está escrito para bonito, coisa que vai se cumprir quando estivermos com os nossos corpos glorificados, quando a gente quando a gente se despir desse corpo mortal que é transitório, é cheio de defeitos. Ele se cansa desse corpo, diferentemente do outro corpo, do corpo glorioso, a ponto de o vigor ser tão enorme que seremos capazes até de voar com asas de águias, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Beleza? Então aqui esse verso vai estar se cumprindo no retorno de Cristo, ok? Bora pro 41 aqui, capítulo 41. Olha só, do 1 ao 27, né? Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem suas forças. Cheguem-se então, falem, chegamos e pleiteamos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se submetam e que ele calque aos pés dos reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Olha só, os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: "Sê forte." Assim o artífice anima o ourives, e ao que avisa com o martelo, que abate no bigode dizendo da soldadura: "Está bem feito." Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Vou mudar aqui. Pronto, a partir daqui, ó. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem ele elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aparentemente, Deus estaria falando com o povo, mas na verdade não é o povo de Israel, o reino de Israel, a nação de Israel. Israel, a gente vai ver que é um título que vai ser imputado ao próprio Cristo, ok? Daí ocorrer a falha de interpretação por parte
da corrente judaica do judaísmo messiânico. Eles dizem que tanto Isaías 41, 49 e o Isaías 53, Deus está se dirigindo ao povo de Israel, mas não. Ok? Olha só. Descendente de Abraão vai estar ligado também com Gálatas. Cristo é a descendência de Abraão. Olha só. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mais uma vez está falando do braço do Senhor, ou seja, do Messias. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Observou como ele fez uma transição aqui de com quem ele estava se referindo? Até o verso 13, ele estava se referindo ao próprio Messias. Mas de repente, no verso 14, ele já começa a falar com o próprio povo. Olha só. Não temas, o vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Está falando aqui da provisão de Deus à igreja. Olha só. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas. Olha aqui o Senhor provendo o sustento da igreja no deserto. Açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acaça, a murta e a oliveira, conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apacentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e mesmo que nada é o que fazeis. Aqui ele está repreendendo o próprio povo pela transgressão que ele cometia. Olha só. Do norte suscita um e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. Está falando aqui da segunda vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem. Olha só, quem anunciou isto desde o princípio, a fim que o possamos saber antecipadamente, para que digamos: é isso mesmo,
mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eis, olha só, eis não, eu sou o primeiro, o que primeiro disse assim, ó, eis, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. E aí acaba aqui a revelação de Isaías 41. Está falando aqui da parousia, que é o termo teológico que designa a segunda vida de Jesus, e o prover e a provisão de Deus à igreja no deserto. Ok? Bora aqui para o próximo texto de Isaías 42. 42, do 1 ao 18. Aí sim, olha só. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui está falando da missão evangelística outorgada, dada pelo Pai ao Filho. O Filho seria o servo. Ok? E também isso vai bater com muita coisa. Por exemplo, aquela frase que ele fala: o primeiro dentre vós seja o vosso servo. Porque nem o Filho do Homem ele veio para ser servido, mas sim servir. Então olha que coisa. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha só, essa expressão mediador da aliança, anjo da aliança, vai bater justamente com Malaquias capítulo 4, certo? E vai bater também com Hebreus. Jesus, ele é o anjo da aliança, o mediador da aliança e a luz para os gentios, a casa de Israel, que foi para as nações, Efraim e as outras 9 tribos. Tudo isso vai se cumprir. O resgate já foi feito, o sacrifício foi feito, agora só falta a ressurreição, a unificação das duas casas, Judá e Efraim, judeus e gentios. E aqui a finalidade da missão evangelística dele, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo. Olha só, essa mesma expressão aqui, eis que novos faço todas as coisas, vai aparecer em Apocalipse também. Novo céu, nova terra. Então aqui já está falando também da vinda do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Ao Senhor vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. A igreja no deserto clamando o nome do Senhor.
Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os inimigos. Aqui, Deus está fazendo um ajuntamento do seu exército como se fosse uma batalha. Como se fosse acontecer uma batalha. Não obstante essa batalha, que batalha é essa? O Armagedon. Lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os inimigos, seus inimigos. Os que seguem o anticristo vão ser derrotados. Ok? Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas desfarei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Esse texto aqui, essa parte de regressar, tornar atrás, se confundir de vergonha, também se caberia para a igreja no deserto, porque, veja bem, até o povo, quando estava no deserto, quando o povo saiu do Egito, muitos desejaram ardentemente regressar, retroceder, voltar para o Egito. E vai acontecer também quando a igreja estiver no deserto, fugindo da perseguição. Muitos também vão retroceder. E aqui acaba no verso 18: surdos ouvem e vós cegos olhai, para que possais ver. Aqui a gente pula para o verso 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Está falando aqui das realidades futuras que estavam sob as sombras no período do Antigo Testamento. Está falando da transição das alianças também. No Antigo Testamento seria um tempo de angústia, as festas marcadas pela lua, onde havia pecado, o povo não entendia o motivo das festas e por isso continuava a praticá-los. Mas isso tudo, se a lei foi parar em tábuas de pedra no Antigo Testamento por causa da dureza do coração do povo, no Novo Testamento ela vai parar bem no coração, ok? Então vamos agora para 43, do 1 ao 21. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente, as duas casas de Israel sendo juntadas aqui.
Então no versículo vai dizer assim: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e diga: verdade é, vós sois as minhas testemunhas. Olha só, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Está falando aqui com as duas testemunhas, as duas casas de Israel, Efraim e Judá, judeus e gentios. As duas testemunhas de Apocalipse. Tá lembrado? Não são duas pessoas literais, mas sim o povo de Deus, uma parte do povo de Deus. Então aqui, a partir do verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Salvação aqui, a gente vai ver significado, é Yasha. Também pode, que também aqui é sinônimo de Yeshua. Lembrou de Jesus? O significado do nome de Jesus? Deus é a salvação. Então aqui ele está falando do anúncio da vinda do Filho para realizar a obra redentora. Deus estranho não ouvi entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aqui é seria quando a igreja já tivesse glorificada e Deus estivesse fazendo elogio, porque ela não adorou Deus estranho, a Satanás. Aqui ele está falando da batalha contra o exército do anticristo, as nações que vão estar com ele, ok? Deixa eu já ler aqui, tá 21, né? No 19, pra gente terminar logo, vai dizer assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém o caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Que está falando da provisão de Deus no deserto novamente. E outra coisa, os animais do campo me glorificarão. Aqui ele está falando da transformação da natureza. Por quê? Porque por consequência do pecado existe a cadeia alimentar. Homem mata homem, animal mata animal, animal mata homem, homem mata animal. E a depravação, ela atingiu tudo, até os animais. Antes do pecado, eles não eram carnívoros, eram herbívoros, ok? Então aquilo tudo vai ser restaurado, aquela glória da criação antes do homem pecar vai ser restaurada, ok? E aqui acaba a revelação de Isaías 43. Vamos agora para o 44. Ok? A gente vai ler aqui do 1 ao 8. Agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi.
Assim diz o Senhor que te criou. Aqui ele está falando agora com o próprio Messias, o próprio Filho, ok? Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui está falando da festa do Pentecostes, não é? Está falando da descida do Espírito Santo sobre os descendentes, na verdade sobre a descendência de Abraão, que a descendência de Abraão é Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, então não seria descendentes, e sim descendência. Mas olha só, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor, e outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e o seu último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleceu o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Então aqui a gente já pula direto pro 21. Olha só. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões. Aqui já está falando com o próprio povo. Olha só. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torne-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai em vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remeu a Jacó e se glorificou em Israel. Está falando aqui também da vinda do Senhor, quando as duas casas de Israel estiverem juntas, quando a igreja estiver unida. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém: ela será habitada, e da cidade de Judá elas serão edificadas, e quanto às ruínas eu as levantarei. E aqui ele vai falar de Ciro como sendo o libertador e o pastor de Israel. Ciro vai estar sendo utilizada como uma prefigura rei de Cristo. Ciro, que era governador, líder, na verdade, ali da Pérsia, ok? E aqui a gente vai agora pro capítulo 45, ok? E a gente vai do 1 até o 6. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão.
Aqui ele já está falando, utilizando também Ciro como Cristo, simbologia de Cristo. Se a gente for ler o Salmo capítulo 2, a gente vai ver que ele iria abater as nações, iria reger as nações com cetro de ferro. Então tem texto ligando e apontando justamente para isso. Verso 4 vai dizer: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te sugerirei, ainda que não me conheças. Aqui ele já muda de contexto, ele passa a falar mesmo com o próprio Ciro, esse ainda que não me conheces. No início ele fala, aponta para Cristo, e aqui muda o sentido da frase do texto, ok? E aqui é até o 6, né? Para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. No verso 13, agora. Eu na minha justiça suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei, e ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está falando do ano da libertação, do ano dos jubileus, o ano em que a igreja, o tempo em que a igreja for liberta do anticristo, ok? E aqui essa parte que diz que ele edificará a minha cidade, está falando que na aliança que Deus fez com Cristo, por meio dele, no próprio tempo dele, iria se ter início a edificação do corpo de Cristo, da igreja, ok? Então, só para ressaltar isso. Agora do 17 ao 25. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Senhor, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o leão das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. Vai bater com Filipenses, né? Isso daqui
algo que irá acontecer também na vida de Cristo. De mim se irá tão somente no Senhor a justiça e força, até ele virão e serem envergonhados todos que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Beleza, pessoal? E aqui termina a revelação também do capítulo 45, que vai ser centralizada aqui na libertação da igreja, o tempo em que a igreja vai ser liberta do poder diabólico do anticristo, ok? Aqui a gente viu já essa parte, e aqui Isaías 49 a gente já vai ter o anúncio da salvação do Senhor Yeshua, ok? Bora dar uma lida aqui. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde meu nascimento. Aqui é o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ok? Por meio de Cristo, tá falando isso daqui. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fiz a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Isso aqui vai bater também com Isaías 53, quando fala que ele justificará muitos. Nós somos justificados por quem? Por meio de Cristo, aquele que morreu por nós e ressuscitou para nossa justificação. Então o servo Israel aqui está se referindo ao Cristo. Isso quebra a linha de raciocínio lá dos judeus messiânicos. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vanamente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Olha só. Aqui está falando da missão, do real sentido da missão do Messias, restaurar as duas casas de Israel, unificá-las, reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. Deus, o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei-vos para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Porque nas nações se misturou Efraim, a casa de Efraim, as 9 tribos lá, o reino do norte, virou gentios. Então ele é luz para os gentios, que tudo aquele que fazia parte da igreja se excomungou, mas tornou novamente. Ele seria luz para eles, para restaurar tudo. E aqui a gente lê até o 8. Na verdade, todo o capítulo 49, né? Mas eu vou ler só até aqui o 8, ok? Vocês podem ler também, né? Depois. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações,
ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão pelo amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as verdades assoladas. Então, a gente vê aqui o Espírito de Cristo falando sobre, relatando um pouco ali da vida do próprio Cristo, o Espírito Santo relatando a Cristo. Ele veio por esse objetivo, restaurar e anunciar-se como a própria salvação do Senhor. Ok? Então a gente vai dar uma olhada aqui, capítulo 50, que vai falar do sofrimento do servo do Senhor. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Aqui está falando da casa de Israel, Efraim, as 9 tribos. Deus fala que deu carta de divórcio. Por quê? Porque era como uma prostituta. As transgressões de Israel, que a casa de Israel cometia, era como relações sexuais, a ponto de ela mesmo ser comparada a uma prostituta. E é até diferente de prostituta, porque prostituta ela após o programa ela recebe, né? Então aquilo ali é meio que condicional, mas Israel, a casa de Israel, ela pagava para se prostituir. Então era prazeroso, vamos dizer assim, para aquele povo que estava sem Deus, ok? Mas bora continuar aqui. Por que razão, quando eu vim, ninguém me apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso recolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mal e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os peixes, pois não havendo água morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e disponho pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. O Senhor Jesus falando isso daqui, ó, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo. E sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem é que me condena? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. E aqui acaba também a revelação de Isaías 50, ok? Bora partir aqui pro capítulo 51. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados.
Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque ele era único quando eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, título para Jerusalém, né? E terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden. Olha só, restauração aqui, também do jardim do Éden, não é? Todas as coisas vão voltar como eram, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharam nela, ações de graças e sons de música. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação. Salvação está falando aqui do Messias também. E os meus braços dominarão os povos, as terras do mar me aguardam e no meu braço esperam no Senhor Jesus. Até o 16, né? Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra envelhecerá como o vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação, Yeshua, Jesus, durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Está falando aqui da destruição, esse monstro marinho, de Leviatã. Isaías 27 vai estar linkado também, né? Está falando da destruição do mal aqui. Só que por se tratar tipo de como o tempo de Deus é eterno e para nós ele passa diferente, né? Essa questão de percepção do tempo é diferente para nós humanos e para Deus é outra. Por se tratar disso, o verbo está no passado, abateu, como se já tivesse acontecido, né? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remedos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erro? Quem és tu que te esqueces do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Está falando aqui do anticristo, né? Tirano. Por fim, ele fala assim: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra, e diga assim: tu és o meu povo. E aqui acaba Isaías 51, né?
E aqui em Isaías 52 ele simplesmente vai falar sobre a alegria de Sião futura, de Jerusalém futura e do servo do Senhor. Vou ler essa parte aqui. Eis que o meu servo procederá com prudência, o Messias será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Ok? Aqui está falando do anúncio do Evangelho, do anúncio da verdade por parte do Messias. Aqui, Isaías 53, a gente vai ver sobre o sofrimento representativo, o sofrimento vicário do servo do Senhor. Isaías 53, famoso texto, né? Aqui a gente vai ver o acontecimento, né? A sucessão aí da Páscoa, da festa da Páscoa, que é o sacrifício do filho. A Páscoa, ela tinha por objetivo o quê? Remissão de pecados. Curiosamente, o que foi que aconteceu? O cordeiro, ele era imolado e morto, né? Era servido à tardezinha, o horário em que Jesus morreu, à tarde. Todos deveriam comer a carne, de modo que só os ossos deveriam sobrar. O que foi que aconteceu? Nenhum osso de Cristo foi quebrado, né? Ele era o Cordeiro de Deus. Lá de Êxodo 12 vai falar sobre a Páscoa, né? Então ele é o Cordeiro que tira o pecado, que trouxe consigo a obra redentora. Por não ter pecado, aí sim ele se fez maldição por nós, não é? Mas ele não tinha pecado. A gente dizia que ele carregava os próprios pecados, mas não. Ele sofria não por carregar os próprios pecados, mas por carregar todos os pecados da humanidade, todos os pecados da geração passada dele, da geração vigente do seu tempo e de todas as gerações vindouras ao seu tempo. Além de remir os pecados, tinha o que? Por objetivo, restauração do reino de Israel. Aqui em Efésios 2, onde Paulo vai falar que Cristo, ele uniu os dois povos, ele quebrou a parede, a divisão que separava, o muro de separação dos dois povos, judeus e gentios, e unificou a casa de Israel. Tudo, né? Unificou para o reino de Israel. Só que aqui Paulo está falando de um contexto que vai acontecer, um contexto futuro, que ele se baseou muito pelos profetas, né? Então aqui são textos para vocês lerem aí. Eu vou ler só mais um para esse vídeo não ficar tão grande, né? Eu vou continuar ele em outra parte, e eu acho que eu vou ler aqui Isaías 56 do 1 ao 8. Vamos lá. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e faze justiça, porque a minha salvação, Yeshua, Jesus, está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma.
que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Tá falando daquela pedrinha branca, né? De Apocalipse também. Aos estrangeiros que se acham o Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração. Aqui, quando a Jerusalém celeste ela descer e ficar lá em Israel, todos os povos vão adorar na casa de oração do Senhor. Os holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está ligado com Isaías 2 também e diversos outros textos. E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo a gente vai ver essa última partezinha aqui, essa última imagem. Ok, vai dar pra gente refletir bem direitinho. Espero que gostem aí do vídeo. Leiam esses textos aqui, vão ser muito complementares. Ok? Eu agradeço demais a vocês. Compartilhe se puder. E é isso, vamos estar divulgando aí as duas casas de Israel, pessoal. Até a próxima parte, que daqui a pouco vai ser solta, ok? Então, tchau, fiquem com Deus aí.